Deus é fiel e Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu mais uma vez. Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite, tem misericórdia de nós, como precisamos da Tua palavra, como ansiamos Te ouvir. Ah, Senhor, fala aos nossos corações, ministra, profundo do secreto, o que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra é uma, mas os corações são vários. E o Senhor sempre nos alimenta, particularmente, com a palavra que flui no trono da graça do Senhor, que passa por nós canais, nada mais que canais. Arabas, toderabalabaxerianda labassode cantarabassai. Aricanta rabachorianda rabaceri balabassode cantarabaxiri balabalabalabalabalabas. Rabalabassode cantarabaxeri balabassai. Flui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra que Deus tem para nós hoje, simples e prudentes. Essa é a essência do que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Quero pedir a Ana Vitória, por favor, faça o fundo para mim, por gentileza, aqui no teclado. Você achou que estava de folga hoje, né? Mas Jesus não quis te dar folga, irmã. Por que você vai dar a volta lá no fundo? Era só passar aqui. Beleza. Simples, repita comigo, simples e prudente. Essas duas verdades, elas são extremamente pertinentes para o nosso sucesso na vida em todas as áreas. Espiritual, repita comigo, espiritual, emocional e física. Espiritual, emocional, fala Raquel, fala Brenda, e física. Agora só a Raquel e a Brenda. Espiritual, emocional e física. Gostei. Glória a Deus. Quando nós somos simples e prudentes, nós vamos conseguir achar superação e avanço em todas as áreas da nossa vida. Mas não podemos ser uma coisa só. Temos que ser as duas coisas. Mateus capítulo 10, versículo 16, nos diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ali está inofensivos, é só questão de tradução, mas é a mesma coisa. Pode deixar o texto, por favor, Lulu. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha o que Jesus está falando. Eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. O que tem mais poder? Lobo na natureza ou ovelha? Quem é o predador, quem é a presa? O lobo é o predador e a ovelha é a presa. Não é verdade? Se Jesus está nos dizendo que Ele nos manda como ovelha para o meio de lobos, essa ovelha tem que ter alguma coisa a mais. Tem ou não tem? Porque se ela só é uma ovelhinha normal, no meio, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela, Wesleyana? No meio dos lobos? Não vai morrer? Não vai morrer. Gente, quando eu chamar o nome assim, não é que eu estou chamando a atenção, não precisa assustar, não. Só porque às vezes a gente olha assim, chama o nome, fica mais didático. Entendeu? Então, quando Jesus fala, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, Ele está mandando uma realidade espiritual. Existem predadores que querem nos destruir. E nós somos
caracterizados, biblicamente, como ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus disse, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A ovelha é um animal manso, a ovelha é um animal obediente, a ovelha é um animal que depende da unção com azeite para que possa fluir na sua vida. Lembra quando eu já ministrei para vocês sobre a unção do azeite na cabeça da ovelha, que a preserva dos inimigos, das moscas, para que ela possa ouvir a voz do seu pastor? Então, esses somos nós espiritualmente. Espiritualmente falando, nós somos como ovelhas. Obedecemos o Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos que o bom pastor nos leve para pastos verdejantes, nos leve para águas tranquilas. E Ele está nos falando, ei, vocês minhas ovelhas, eu envio vocês para o meio dos lobos. Mas, portanto, contudo, todavia, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus está usando aqui figuras de linguagem, ovelhas, serpentes e pombas. 3 características que Jesus está usando. Ovelhas nós já sabemos que somos nós. Agora, Ele quer que nós tenhamos essas 2 características. E nós não podemos trazer uma realidade somente numa figura e num dogma, espiritualizando a figura que Jesus está usando. Serpentes e pombas. Mas antes de falar das serpentes e pombas, vamos definir o que é prudência. Prudência é precaução, é sensatez, é cautela. Prudência é a atitude que se esquiva do perigo, que demonstra bom juízo, que tem o hábito de se precaver, que se prepara de maneira antecipada. Que se prepara de maneira antecipada. Isso é prudência. Prudência é prevenção. Toda enfermidade que é tratada com prevenção, ela vai alcançar um êxito na cura. Toda enfermidade que é tratada com correção, ela pode alcançar o êxito ou não. A prevenção vai nos livrar de... Nem tudo é possível no que se trata a biologia, mas no que se trata posturas de vida, tudo que nós precavemos, nós vamos nos blindar. Se eu me precavenho, se eu tento corrigir, talvez não seja possível. Prudência está ligado com prevenção, precaução. Ontem eu estava saindo na garagem da minha casa, 10 horas da noite. 10 horas da noite, eu estava saindo como bom motorista de filho. Porque uma das minhas filhas, que eu corto meu pescoço, mas não falo quem é, tinha que imprimir o trabalho, 10 horas da noite. E aí eu fui levar para imprimir o trabalho. Aí, nós estávamos saindo da garagem. Feriado, era feriado, né? Tudo parado. Não, pai, você vai ser. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É, não é, paz? É, não é? A gente não se desdobra com amor? Amém? Nosso Pai do céu também se desdobra por nós. Amém? Aplauda Jesus. Então eu, imitando o Papai do céu, fazendo tudo pelo filho, casa filha, trânsito parado, chuva, 10 horas da noite. Eu vim saindo da garagem do prédio. A garagem do meu prédio é uma descida assim. Eu tenho 2 níveis de caracol, né? Então eu vim descendo com o carro. Quando eu abri o portão, eu vim bem precavido. Não tinha porquê, mas eu vim. Freando, olhando, eu podia ter descido direto. O trânsito estava livre. Era só sair e pegar a avenida. Quando eu embico o carro, vem um motoqueiro da fast food no passeio, na contramão, a quase 70 por hora. No passeio, na contramão. Se eu desço com o carro, sem precaver, era um motoqueiro a menos para o fast food agora.
Porque eu ia pegar ele, eu ia jogar ele no meio da Francelina, da Rodovia do Sol ali. Ele estava vindo na contramão. Eu freiei o carro, eu estava devagar. Então a prevenção salva uma vida. Porque, gente, se eu não tivesse prevenido, se eu tivesse tranquilo, eu não precisava nem estar errado. Eu não precisava nem estar errado. Eu podia estar descendo no meu jeito, tranquilo, no meu direito. Para sair na avenida sem carro. Olha a somatória das situações. Está comigo? Eu teria pego ele no meio, certinho. Pau! Uma vida poderia ter se perdido. Mas a prevenção, ela salva. Por isso que a gente diz aí, né? Não basta dirigir para nós temos que dirigir para nós e para os outros. Está cada vez mais complicado, as loucuras no trânsito estão cada vez mais intensas. Então, esse é o conceito de prudência. Simplicidade, que se opõe ao que é composto. Desprovido de afeição natural ou egoísmo. Sem malícia, singelo, puro, sincero, simples como uma criança. Então, prudência e simplicidade parecem paradoxos, antagônicos, contrários, mas não são. São como peças do quebra-cabeças que se encaixam. E essa ovelha diferenciada só vai triunfar sobre os lobos devoradores se ela fundir essas duas características: prudência e simplicidade. Só simplicidade, o lobo devora. Só prudência, o lobo devora. O lobo devora só na simplicidade, oprimindo, enganando. O lobo devora só na prudência, inflando, potencializando o egocentrismo, a vaidade, o orgulho, a soberba. Então, tem que se trazer o ponto de equilíbrio. Jesus usa a serpente e a pomba. Nós, porque lemos na Bíblia que a serpente enganou Eva, né? Figura de Gênesis. Nós, quando lemos na Bíblia que a pomba, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba, nós acabamos endemonizando a serpente e santificando a pomba. Não, a serpente não é um demônio. A pomba não é um anjo. Elas foram usadas como figuras espirituais em locais específicos da Bíblia para trazerem revelações específicas. Amém? Agora aqui Jesus está trazendo a serpente como um ensinamento, dizendo, vocês têm que imitar a serpente. Então, às vezes as pessoas leem esse texto e falam, não, mas a serpente é o diabo. Não, a serpente não é o diabo, irmão. Não é o diabo, meu filho, não é o diabo, minha filha. Foi usada como essa figura em Gênesis. A pomba não é um anjo. Ela foi usada como essa figura em Mateus. O que Jesus está abordando aqui é a característica do animal. Pomba e serpente. Fechamos? A serpente é prudente. Outro dia eu estava vendo um documentário. Um lugar rochoso. E aí, tinha uma ave que vinha sobre a rocha e ela comia algumas minhoquinhas, alguns percevejos que ficavam na rocha, né? E aí eu vendo o documentário, aí tinha tipo uma minhoca assim balançando. E a ave veio. E aí a ave parou e beliscou. Era tipo uma minhoquinha assim, né? Aí não conseguiu. Aí beliscou de novo. De repente, quando ela beliscou e segurou, era uma cobra. Ela se camuflava na cor da rocha. E aquilo ali era o chocalho dela que ficava balançando. E a ave achou que era uma minhoca. Então, quando ela segurou, a cobra viu que ali estava o momento. Ela virou e engoliu a ave. Engoliu, acabou. Quando sobrou só as patinhas da ave para fora. Prudência. Característica. Esperar o momento certo para agir. Quem está comigo, diga amém.
se precaver, não falar antecipadamente, não atacar, entenda o atacar, antecipadamente, mas dar os ataques na vida nos momentos precisos. Quando eu falo ataque, eu não estou falando agressão, eu não estou falando violência, eu estou falando ataque da vida. Momentos em que você tem que dar uma palavra de sabedoria, momentos em que você tem que ser prudente e esperar o momento certo para revelar uma verdade, para falar uma coisa. Existem várias formas de falar a mesma coisa. Às vezes você fala uma verdade de uma forma tão bruta, de uma forma tão agressiva. Ah, mas eu sou sincero. Destruiu uma amizade, perdeu um relacionamento, construiu um muro em vez de construir uma ponte. Isso é imprudência. Tem que esperar a hora certa para fazer o ataque certo, para falar a coisa certa, da forma certa. Bater com classe. Sabe, quando você bate com classe, você coloca a verdade, você fala a verdade, você mostra o erro da pessoa e a pessoa continua te amando. Porque você falou com sabedoria no momento certo. Nem toda hora é hora de falar. Sabe, mulher, quando seu marido chega cansado do serviço, você está por aqui de coisa para reclamar dele, e o cara está cansado, pegou trânsito, aguentou o chefe. Aí ele senta no sofá, quando ele senta, você já deságua em cima dele. Sabe o que você vai arrumar? Um problema. Sabe o que você vai construir? Um ermitão que vai entrar para dentro da caverna e não vai querer falar com você. Sabe quando a sua mulher está no topo do estresse, homem, e que aí você chega e começa a reclamar de algumas coisas? Ah, mas você compra demais, aí você gasta no cartão de crédito demais, e ela já está no topo do estresse, às vezes está na TPM, tensão pré-monstro. Tensão pré-monstro, está lá. Aí você chega e começa a falar, sabe o que você vai conseguir? Um problema. Exemplo simples, que nós vemos, prudência e simplicidade. Eu só me calo quando eu desenvolvo simplicidade. Eu só falo na hora certa, eu só sou prudente e eficaz quando eu sou humilde para esperar a hora certa de realizar o que eu tenho que realizar. Então são essas características que Jesus está falando. Sede prudentes como a pomba, mas simples como a serpente. Falei errado, vocês nem perceberam, né? Sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Constrói essas características no seu coração, porque você é uma ovelha que está sendo enviada para o meio de lobo. Você vai lidar com espíritos malignos, vorazes, intensos, que querem te destruir a todo custo. E Jesus te enviou para o meio deles. Mas Ele não te enviou para morrer. Ele te enviou para destruir as obras das trevas. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Olha o lobo aí, fazendo cilada para te pegar o tempo todo, armadilha para te pegar na inocência, armadilha para te pegar na prudência excessiva. Mas quando você acha o ponto de equilíbrio, ele não te pega nem em um lado nem em outro. Você caminha com firmeza nessa terra, você conserva um coração humilde, e você se precavê, avalia, reflete, ora antes, pergunta a Deus antes de agir. Quando nós olhamos para o rei Davi, nós vamos ver que em todas as batalhas que Davi entrava, antes ele perguntava a Deus: é para que eu vá, Senhor? E quando Deus falava, vai, Deus fazia acontecer, até chover pedra do céu em cima da cabeça dos inimigos. Então, nós temos que desenvolver isso. Orar é prudência, perguntar para Deus é prudência. Pense aí, quantas atitudes na sua vida você toma e nem pergunta para Deus? Quantas coisas você fala e nem pergunta para Deus? É para eu falar, Senhor?
É imprudência não perguntar para Deus. Prudência é perguntar para Deus. Simplicidade é guardar o coração humilde e saber fechar a boca. Até o tolo passa por sábio quando se cala. Às vezes nós falamos quando não devemos falar e deixamos de falar quando devemos falar. Às vezes quando temos que ser duros, nós somos mole. Quando temos que ser mole e flexível, nós somos duros. Esse desequilíbrio emocional são ataques de Satanás na nossa vida. Ele quer nos desestabilizar, para que nós não nos revistamos das armaduras de Deus. Porque quando nós estamos emocionalmente desestabilizados, nós não vamos avançar para o Espírito e nos revestir da armadura de Deus. Nós vamos ser uma presa fácil para Ele, imprudente e orgulhoso, achando que sabemos tudo. Nós temos que aprender a colocar as nossas barbas de molho e esperar a direção do Senhor vir sobre nossas vidas. Nós temos que aprender a abrir mão do que é nosso direito, muitas vezes, para que Deus nos direcione no direito correto. Tem aqueles que batem no peito e dizem assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Não. Não é simples como a pomba. E tem aquele que fala assim: você me viu passar na prova e não me ajudou. Mas quando eu estiver no palco, você vai estar na plateia e vai me aplaudir. Sem imprudência. Nós não precisamos divulgar as nossas vitórias. Nós só precisamos vencer. Isso é o que importa. E quando nós temos essa postura, nós estamos nos revestindo da armadura de Deus. Nós estamos trazendo sobre a nossa mente o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade. Postura, essência. João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus te enviou como ovelha para o meio de lobos para destruir os lobos. Os lobos acham que destroem as ovelhas, mas as ovelhas de Jesus são simples como a pomba e prudentes como a serpente. Não vem não, lobo. Eu tenho a prudência do céu. Eu tenho a simplicidade do céu. Eu sei agir na hora certa. E aí os lobos começam a temer as ovelhas, porque elas não são naturais, elas são espirituais. E ser espiritual na essência de Cristo é trazer as verdades do Espírito para as emoções da terra e blindar o seu coração e fluir com firmeza, com resistência, com sabedoria. A continuação aqui em Efésios 6, a partir do do versículo 12, vai nos dizendo o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Pode deixar isso na tela, minha filha. Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha isso. Não temos que lutar contra a carne e sangue. O que é carne e sangue? Seres humanos. O que são hostes espirituais da maldade? Principados, potestades? São demônios. Quantos anos tem um demônio mais novo do que está no inferno? No mínimo, ele é mais velho que o planeta Terra. É ou não é? No mínimo, ele é mais velho que o planeta Terra. Nós não sabemos quando ele nasceu, ou quando ele foi criado por Deus. Mas todos os demônios que tem hoje, já existiam lá no céu, quando eram anjos, e se juntaram com Satanás na rebelião e foram colocados para fora do céu. Você acha que um ser mais velho do que o planeta Terra, tem mais perspicácia, prudência e sabedoria, que um ser humano de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos?
Você acha que ele conhece mais coisas que você? Satanás não sabe definitivamente o que está no nosso âmbito da alma, do relacionamento com Deus, de onde são emitidos os nossos pensamentos. Ele não tem acesso lá dentro, porque Deus nos blindou. A nossa mente é o portal eterno, que se levanta para que entre o Rei da Glória. Resumindo, Satanás não sabe o que você pensa. Ele não tem acesso a esse ambiente. Mas ele te lê tão bem que ele discerne o seu pensamento. Ele discerne o seu pensamento. E ele bate, ele e os demônios, e ele bate em cima do que você pensou. Porque ele conhece o ser humano antes do ser humano ser feito. Aqui na sua face tem 32 músculos. Cada um deles, quando se move, gera uma expressão facial em você. Sabia que o diabo lê isso? E através do seu rosto, ele lê a sua alma. Nós, seres humanos, fazemos isso. Não é? Às vezes você chega para o irmão e fala, você está triste? Ele fala, não, eu estou só cansado. Se é verdade ou mentira, é o que o irmão está falando. Mas nós lemos face. Satanás lê face. Satanás lê suspiro. Satanás lê postura corporal. O corpo fala. Fala não, o corpo grita. E Satanás e os demônios sabem exatamente disso. Mas é contra ele que nós estamos lutando. Se nós formos olhar, até mesmo no âmbito psicológico, lutar contra demônios, nós estamos em desvantagem. Porque eles têm um psicológico muito à frente do ser humano. Qual é a diferença? As armaduras de Deus que estão sobre as nossas vidas. E as armaduras de Deus vêm para a nossa vida quando nós usamos prudência e simplicidade. E nos revestimos das armaduras de Cristo. Quem está entendendo, aplauda o Senhor. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que são as armaduras do Espírito? Postura, postura, postura. Verdade, fé, palavra de Deus, preparação do Evangelho da paz, oração em todo tempo. Quando nós fazemos isso, nós nos definimos vencedores. Mas se nós não fazemos isso, o inimigo está com tudo para nos destruir. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E o que vai nos levar a essa vestimenta espiritual, que são as posturas corretas, são prudência e simplicidade. Se nós somos prudentes e simples, nós vamos nos revestir da armadura do Espírito. Mas se nós somos só prudentes, sem simplicidade, nós não vamos nos revestir. Se nós somos só simples, sem prudência, nós não vamos nos revestir. Sabe o fator mais preponderante de uma guerra? No que tange a estratégia? Território. Na guerra do Vietnã, o Vietnã tinha tudo para perder. O Vietnã era ovelha e os Estados Unidos era lobo. Entendem a comparação? Os Estados Unidos já tinham seus fuzis, já tinham tanques de guerra, já tinha aviões,
já tinha as fardas, já tinha granadas, já tinha metralhadoras. Era os Estados Unidos. E o que tinha o Vietnã? Um país asiático, extremamente limitado economicamente. Quem já assistiu aí Rambo? Platoon? Quem assistiu? Se não assistiram, assistam. Platoon. Todos esses filmes, eles mostram o que os Vietcongs fizeram com os americanos. O que os Vietcongs tinham? Quase não tinha armamento, mas eles conheciam aquelas matas asiáticas como ninguém. E eles cavavam túneis, e os batalhões americanos vinham, e entravam para a mata, com sangue nos olhos, e andando no meio da mata, de repente saía um Vietcong do buraco, entrava para dentro do buraco, eles não achavam. Isso deu ao Vietnã a vitória na sua guerra. O que eu quero te dizer com isso? O inferno pode ter todo o potencial bélico na guerra espiritual das trevas que ele acha que tem. Seres milenares, demônios, que foram constituídos antes da fundação do mundo, que conhecem o homem desde quando ele foi feito por Deus e recebeu o sopro da vida. Espíritos que agem no cosmos, na atmosfera, em diversas situações, que manipulam, que trabalham terrivelmente e que vêm atacar seres simples, frágeis. E ele vem com tudo para tentar te roubar, matar e destruir. Mas quando você está revestido das armaduras do Espírito, pela postura da prudência e da simplicidade, ele bate na simplicidade como quem bate numa blindagem. Ele vê a prudência como quem vê um inimigo voraz, e ele não pode destruir você. O diabo é muito infeliz, gente. Ele olha e fala: quem são esses homenzinhos? Mas eu não posso contra eles, porque eles têm o sangue de Jesus, a humildade e a prudência, e são enviadas como ovelhas para o nosso meio, lobos com dentes grandes, mas nós nos rendemos ao poder das ovelhas de Jesus Cristo, simples e prudentes. Aleluia! Aleluia! Então adote a postura. Você já tem a estratégia. Você já tem a estratégia. Eu termino contando uma história de São Silvestre. Não me lembro o ano, mas foi um do século 21 aí. Jacob Kiplino. Estava lá, os 42 quilômetros de São Silvestre. Na frente, queniano, né? Na frente, ia ganhar. Correndo. Ele ia ganhar São Silvestre. E atrás dele vinha Candiê, um outro queniano. E Candiê veio em segundo. Sei lá, duraram 6 horas, 5 horas aquela corrida. O Candiê veio em segundo a corrida toda. Jacob Kiplino e o Galvão Bueno narrava: Jacob Kiplino, ele vai ganhar! E o Candiê atrás. Às vezes o Kiplino dava uma distância, aí o Candiê chegava. Último quilômetro, Kiplino na frente. Ganhei, cheguei. Candiê atrás. Candiê starta um split, aquela força, né, do corredor, e vai correndo. E aí o Galvão ficou maluco. Candiê! E faltando algumas centenas de metros, não sei se 500 ou
600 metros, pouca coisa para quem correu 42 quilômetros. Candiê começa a passar Quiplino. E o narrador quase se afoga. Faltando 200 metros. Candiê passa Quiplino e cruza a linha de chegada na frente. O que Candiê teve? Simplicidade e prudência. Simplicidade de ficar em segundo lugar por 41 quilômetros, sem ansiedade. Às vezes a gente tem que ficar em segundo. Às vezes a gente tem que deixar alguém ser melhor do que nós. Às vezes a gente tem que reconhecer a nossa realidade. E prudência de por durante os 41 quilômetros, ele ter reservado uma porção de energia para explodir no último quilômetro. Se ia ou não ia, ele só ia saber se tentasse. Mas ele sabia de uma coisa: o Quiplino estava gastando tudo para ficar na frente. E ele estava se achando cara. Mas no último quilômetro, a porção de energia, a prudência, rabaço de cantarabás, somou a simplicidade de ter ficado em segundo. E Candiê ultrapassou o Quiplino e chegou em primeiro lugar. Simples como a pomba, prudente como a serpente. É assim que nós, ovelhas do pasto de Jesus, vamos destruir o ladrão que rouba, mata e destrói. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, se coloque de pé.